E aí a história toda é que Lani Wise está se desfazendo, né? E ela ficou conhecendo Tsequeno, que é o criador de tudo ali, é um grande pai. Ela fica conhecendo ele aqui e aí ela quer ficar aqui para sempre. Só que esse lugar está se desfazendo. Então, se ela quiser ir para onde ele mora em Pure City. Ela tem que escolher um rio desse para pular a cachoeira. E aí ela vai seguir pelo rio até Pure City. E é um formato de game. Para ela chegar, ela tem que ir vencendo missões, vencendo desafios. E ela vai ganhando equipamento e tal. Por quê? Porque isso um dia deve virar um game. Por que não virou um game? Eu quero saber tudo desse game. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Esplanada Comunicação. E hoje a gente tem um lançamento aqui, que é o lançamento do livro da Clarice Ziller. Clarice Ziller, ela é turismóloga e ela é autora desse livro, que é mais do que livro, é uma experiência. E Clarice, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho assim, sobre sua trajetória até você se tornar escritora e trazer esse presente para as crianças e talvez para os adultos também, que é a Giovana. Eu acho, porque uma coisa que eu descobri nessa jornada aí é que a nossa criança de 10 anos, ela nunca morre, ela fica aqui dentro, né? Então, quando a gente deixa ela sair um pouquinho, é muito divertido. Sim. É tanto que a minha criança de 10 anos, toda vez que fala assim, o lançamento do livro, eu já me vejo. Lembra do Fantástico Mundo de Bob? A minha mente imediatamente joga. A minha criança de 10 anos está aí sempre pronta para aprontar. Mas como foi assim essa sua trajetória? O que você estudou? Qual a sua base, assim, né? Digamos assim, de formação? E como que você se tornou? Teve esse olhar assim para as crianças? Eu tenho, vamos dizer assim, duas bases de formação, a oficial e a extraoficial. Na oficial, eu sou formada em turismo, depois eu fiz especialização em ciências da religião e ensino escolar, depois em direito da criança e agora em arte-terapia. Essa é a minha formação oficial. A minha extraoficial é que eu venho de uma família... meus pais, os dois, eram extremamente envolvidos com causas sociais, né? E muita assistência social. Assim, eu lembro pequenininha, tinha uma favela ali na L2, uma comunidade ali, era uma invasão. E a gente saía muitas vezes da escola dominical no domingo, ia para lá, e aí meu pai ia visitar, minha mãe ia contar a história para as crianças e eu ia junto. Né? E minha mãe professora, minha avó professora de escola dominical, minha mãe professora de escola dominical, minhas irmãs, tias, todo mundo, né? Então eu cresci nesse ambiente de ensino e assim, sempre muita criatividade, porque sempre tinha que fazer o orçamento esticar, né? Aquela coisa. Então, eu sempre trabalhei muito com crianças. Eu saí da escola dominical ali até onde as crianças são... Entra para a adolescência. Eu saí por uma porta, já entrei pela outra e continuei trabalhando, ensinando, né? Fora isso, eu também comecei vários projetos sociais, eu estive envolvida em várias. Eu trabalhei em organizações não governamentais, né? Então, assim, eu tive um contato com crianças de diversas idades e de diversas maneiras, assim, por diferentes perspectivas. E eu sempre gostei muito. Não que eu me sinta, eu falo assim, eu me sinto uma criança. Me sinto, mas não no sentido infantil, assim, infantilizado, mas assim, de uma leveza de espírito, de uma conexão com toda a vivacidade, toda a esperança, né, que a criança naturalmente tem. Então é um lugar que eu gosto de estar, é no meio das crianças. E eu sempre gostei de contar história, eu sempre gostei de inventar, né? A minha primeira história, eu comecei a escrever, eu tinha aqui uns 8 anos por aí. Nossa. Mas aí era tão doida que eu mesma falei, não, eu tô exagerando. Deixei pra lá e pior, perdi o manuscrito, porque hoje em dia era capaz de eu voltar e falar assim, não, peraí que eu vou usar isso aqui, né? Pelo menos uma base, né, para alguma outra história. Assim, o que a gente tem na nossa infância é o que a gente expressa agora, né? Então, assim, eu fui publicar o primeiro livro
com 50 anos. Nossa. E depois do livro publicado, que é para nem dizer assim que já foi uma coisa premeditada, eu estava em casa um dia, de repente me deu um estalo, falei, mas gente, e saí procurando um negócio. O que eu estava procurando? Minha tia, quando eu era pequena, foi ao Japão. Naquela época era uma coisa, né? A tia ir ao Japão já era. E ela trouxe para mim uma lata de lápis de cor, que abria assim. Eu fiquei fascinada com aquilo, né? E a gente encontrava sempre com ela no verão, que a gente ia pro... Você emprestava ou você tinha ciúme, assim, do lápis de cor? Ninguém toca no lápis de cor, mas nem dava tempo de ninguém tocar, porque eu não largava, né? A gente sempre ia pro sul, para as férias, passava pela casa dela, né? E aí na volta também, aquele tempo que a gente ficava de férias, uma eternidade, né? E você tinha tempo, né? E aí eu comecei, ela comprou um bloco de A3 e eu desenho boneco de palitinho até hoje. Mas eu ficava ali, pintando. E ali iam saindo as cenas que eu vinha vendo no carro, né, e tal. E pintei. No final das férias ela pegou tudo, enrolou, colocou naquele cano que a gente coloca quadro, né? Sim. Me deu. E esse negócio veio me acompanhando, mas eu nunca mais mexi com ele. Tava fechadinho. E nesse dia eu falei, gente, cadê esse negócio? E me deu um estalo. Falei, cadê? Achei. E aí, quando eu abri, pra melhorar, ainda tinha minha assinatura comprovando que eu tinha 10 anos assinado e data, porque eu era muito chique, eu era artista, né? E aí, tava lá datado, eu tinha 10 anos. E tava lá, montanha, arco-íris, cachoeira, pôr do sol e uma tartaruga. E é exatamente o que tem no livro. Montanha, arco-íris, pôr do sol, cachoeira e a pet é uma tartaruga. Que lindo! Falei, gente, veio lá do meu subconsciente. Quer dizer, aquelas coisas quando eu tinha 10 anos, elas começaram a brotar, né? Então, eu acho que isso é um pouco aquilo que a Bíblia fala de ser como uma criança, né? Sim. Eu deixei a sua renascer. A minha sair, e ela né? ficou bem registradinha. Bem registradinha. Então, a Giovana é você. Eu falo que a Giovana, ela varia. Tem dia que a Giovana sou eu, tem dia que eu sou a mãe da Giovana, tem dia que eu sou a tia da Giovana. Tem dia, assim, ela é toda criança. Cada dia você é um pouquinho de Giovana, né? Eu acho que pela convivência, eu ando muito Giovana. Sim. Né? Não tem jeito, porque eu tenho que falar como Giovana fala quando eu estou com as crianças, eu tenho que pensar como Giovana pensa quando eu vou construir um conteúdo digital. O que a Giovana vai falar? Como é que a Giovana fala? Sim. Então, eu ando muito Giovana. Realmente... E agora, assim, você está na segunda edição já do livro da Giovana, Isso, né? é o segundo volume, né? O segundo livro. O segundo livro. Vamos começar lá do primeiro, você contar um pouquinho como é que nasceu, assim, o primeiro, né? Como foi a jornada de se tornar uma experiência com as crianças, esse trabalho que você faz, que as crianças ficam fascinadas, né? A gente tem depoimentos aí, né, das crianças apaixonadas não só com a história, mas também com o que elas vivem como essa experiência da Giovana. Conta um pouquinho. Tá. A Giovana, ela nasceu no meio da pandemia. Nessa época eu estava trabalhando na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? No Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Sim. E então ali, e também por causa já da especialização que eu tinha e tudo, eu tinha um contato muito próximo com essa realidade duríssima das crianças que sofrem violência doméstica, que sofrem abuso sexual, né? Então, quando e isso tudo acontece majoritariamente, assim, quase 90% dos casos acontecem onde? Dentro de casa. Então, quando teve que todo mundo ir para dentro de casa, o meu pânico era, e essas crianças? E essas crianças? O que nós vamos fazer com elas? Né? Então, esse negócio ficava dentro de mim, assim... Latente, né? Assim, eu cheguei a ter um princípio de burnout por conta disso. Porque eu só pensava nisso, eu só falava nisso, né? E as crianças, pelo amor de Deus, elas não podem ficar presas dentro de casa... E todo mundo fica em casa, e eu, pelo amor de Deus, não deixa as crianças dentro de casa, socorro, né? E comecei a ver conteúdo da internet para as crianças e eu falei, meu Deus do céu.
E aí um dia especificamente eu vi um vídeo, aquele negócio me atravessou, assim, era um vídeo de um conteúdo que você não conseguia entender o que o cara queria falar para aquela criança, mas era um negócio com uma vibe muito ruim, sabe? Aham. E eu olhava para aquilo, e aí eu tava vendo aquilo, aí o meu primo, Cláudio, de Londrina, me manda uma mensagem. Eu preciso falar com você. Aham. Ele tinha visto o mesmo vídeo, Sim. e ele tava do mesmo jeito. E ele falou, eu tenho um recurso, e a gente precisa fazer alguma coisa para produzir conteúdo saudável para as crianças. Aham. E aí chamou um amigo dele, aí a gente chamou, a gente foi achando gente assim do Brasil todo, Aham. sabe? Tinha representantes de todas Sim, as de regiões todos do os- Brasil. A gente começou a se reunir uma vez por semana, Aham. jogando ideias. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Fazer canal no YouTube? Vamos fazer um game? A ideia do game foi aqui, ganhou Prosperou. espaço, né? Vamos fazer um game, vamos fazer um Instagram, vamos fazer um não sei o quê, vamos... E começamos, começamos a criar a persona da criança que a gente queria, né? Qual era a faixa etária, entre 7 e 12 anos. E aí a gente foi desenhando Giovana. Giovana só foi ter nome no final, Aham. quando eu comecei de fato a escrever a história. E por que a Giovana? Porque na época era o nome de menina de 10 anos mais comum no Brasil. Ah, que legal. Vocês fizeram Por uma isso que pesquisa. nós fizemos uma pesquisa, né? Para tentar identificar. Vocês fizeram um trabalho de persona mesmo. Fizemos um trabalho profundo de persona, Aham. né? Então, vamos identificar as dores. E aí nasceram Giovana e Gabriel. Aham. Quando acabar a história de Giovana, A começa... Giovana é mais velha que o Gabriel? Não, Mais mesma nova? idade. Mesma idade. Mesma idade os dois, né? E são muito amigos e tem todo... Eles estão... às vezes eu fico meio perdido o que eu vou fazer, eu volto lá na persona. Aí, não, então daqui eu tenho que ir para cá, né? Então, assim, isso me permitiu trabalhar de várias maneiras, com gerenciamento emocional, Aham. né? Trazendo essas dores. Mas, assim, você perguntar assim, se é um livro de dores, não. Aham. É leve. Ele é totalmente leve. Eu faço questão que ele seja e se mantenha leve, porque das dores nós estamos todos muito cansados. Sim. Mas ele né? orienta, assim, desse medo que vocês tinham. Como é que você conseguiu, assim, trazer isso, trazer a leveza, mas ao mesmo tempo gerar uma orientação para as crianças, para elas terem assim um discernimento? O que eu fiz? Eu falo dos sentimentos dela, os sentimentos que eu sei que essas dores causam. Aham. Então eu não falo da dor, não falo, aconteceu isso, isso, isso. Eu falo, por exemplo, no início do livro, ela olha para um desenho da família que ela fez e ela tem sentimentos estranhos. Então, a criança que tem sentimentos estranhos, quando olha para uma gravura da família, ela vai se conectar com aquilo ali, né? E aí depois, quando eu entro na parte dela de fantasia e tal, eu venho trazendo cura sobre essas coisas. Eu venho fazendo com que ela mesma vá processando, vá ganhando recursos para poder passar por cima disso, para poder vencer, né? E para poder descobrir quem ela de fato é, quem ela nasceu para ser. Para ela não se perder, né, dentro das dores e do que a atinge. Né? Exatamente. Assim, ela aprende a lidar a passar por uma crise de pânico. Sabe, assim, não acontece uma coisa assim que magicamente ela sai. Que foi uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia, né? Que foram as crises de ansiedade, se tornou assim bastante até comentado, mas que assim só reflete o que estava acontecendo mesmo, né? Dessa sensação de prisão que as pessoas tinham. É um negócio impressionante. Assim, eu já tive criança de 5, 6 anos que enquanto eu estou contando a história, eu não estou nem falando de nada disso, a crise de ansiedade vem, assim, do nada, do além. Então, assim, quando que há, sei lá, 10 anos atrás a gente ia pensar em crianças de 5, 6 anos com crise de ansiedade? Né? Então, assim, a pandemia, ela foi cruel com todo mundo, mas com as crianças, ela mudou a infância. Né? Então, a Giovana, ela vem como um resgate dessa infância pré-pandemia. Sim. Né? E tem depoimentos de crianças, de famílias, assim, do impacto que Giovana teve na vida? Tenho alguns.
né? E especialmente ano passado no Rio Grande do Sul. Vocês também estavam nessa tragédia, vocês entraram com a Giovana ali? Foi onde nasceu o Nana Experience, Uhum. né? Porque aí eu já estava com o livro lançado, já tinha ido a diversos lugares, né? Eu já tinha ido a Foz do Iguaçu, eu já tinha ido a Porteirinha, em Minas Gerais, né? Uhum. E eu já tinha percebido o poder da história. Já tinha aqui em Brasília ido a vários lugares contar a história. E eu comecei a perceber que a história realmente ela tinha essa capacidade, sabe, de um gerenciamento emocional, de trazer esse sentimento de leveza, de alegria e tudo isso. E aí, quando aconteceram as enchentes, na hora que aconteceu, eu tinha estado em Porto Alegre até 40 dias antes. Nossa. Eu passei um tempo em Porto Alegre, eu voltei no Quase final. você estava lá durante, Quase. então... Então, eu falava, gente, eu olhava assim, as ruas que eu tinha andado, né, e eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, e aí comecei a ouvir os relatos, eu falava assim, e fiquei parada assim, eu falei, mas, gente, eu não posso deixar a Giovana em casa com uma coisa dessa acontecendo. O que é que eu vou fazer? E eu comecei a pensar, e eu sentei ali, eu comecei a jogar ideias no papel e, resumindo uma história longa, nasceu o Nana Experience. Então, lá no Rio Grande do Sul, eu não tinha nem como ter um lugar fixo, né? um auditório, porque os lugares estavam todos arrasados, né? E então... E as crianças ali naqueles alojamentos, né? Quando eu fui, eles já estavam todos em casa. Eu demorei 2 meses para ir, justamente porque eu queria pegar esse momento que eles estavam voltando à vida normal, né? Porque ali no meio daquela loucura não era o que eu queria. E até dissocia, né? Às vezes dessa cura, né? Exatamente. Então eu fui quando eles já estavam de volta na escola, né? Então eu fui através da Secretaria de Educação. Então aí você vai na escola com toda aquela... Não, ao contrário, eu monto uma estrutura e a escola vem. Que legal. Né? E aí lá no Rio Grande do Sul eram tendas, a gente tinha 400 metros quadrados de tenda, então as crianças entravam, eram 2 tendas e 2 tendas. As crianças entravam, aí eu fazia já a contação de história imersiva, usando vídeo, fumaça, cheirinho, né? Bolinha de coisa, sabão. bolinha de sabão para todo lado. Aí dali eu passava para um outro espaço dentro da mesma tenda com eles, e ali eu ensinava 4 passos da Escola de Coragem da Giovana para eles aprenderem a lidar com crise de ansiedade. Então, o que você faz quando ela vem? O que você faz com a crise de pânico? Então, 4 passos para eles ali... superarem. Exatamente, atravessarem, que é o que acontece com a Giovana no primeiro livro. Ela entra num lugar, ela entra em pânico, e aí ela não é tirada dali, ai, pronto, tá salva, não. Ela aprende a passar por aquele momento, né? Exercer o quê? A fé, aprende a respirar, pensar em coisas boas, né? Então ela vai passando por um processo ali. E aí eu tirei isso do livro e levei ali para as crianças. Então eu dançava uma música com eles, fazia essa dinâmica, e aí eles passavam para a arte terapia. Sim. E aí eram escolas o dia inteiro trazendo os meninos. Aí eu fiquei uma semana num município, fui para outro município, uma semana, fui para outro município. E aí foi tão fantástico que eu falei, esse negócio tem que virar anual. E aí nasceu o Nana Experience, que esse ano foi no Marajó. Né? Fiquei 2 semanas em Salvaterra e foi fantástico. Quantas crianças foram impactadas? No Rio Grande do Sul foi 3.500. Em Salvaterra foram 2.000. Nossa, que bacana. Né? Então E todos com a Secretaria de Educação? Todos com a Secretaria de Educação. Sim. Né? Então, eles passam ali 1h30, 2 horas ali com a gente, e é um momento assim, eu falo assim que para mim o Nana Experience é como se fosse um lava-jato de alma. A criança entra pesada aqui e sai leve aqui do outro lado. Sim. Eu vejo isso na minha cabeça. Por isso tem as bolinhas de sabão. Né? Na minha cabeça tudo é assim, né? Então eu vejo eles entrando tudo pesadinho aqui e saindo tudo levinho lá do outro lado. Então é isso que o Nana Experience proporciona, né? Pretende proporcionar. E depois que eles saem dessa experiência, assim, vocês fazem mais algum acompanhamento? Pois assim, eu não consigo.
né? Porque é menino demais. Mas assim, a gente acaba ficando em contato, isso é uma coisa boa das redes sociais, porque eles conseguem continuar ali com conectados a gente, com a né? Giovana. Não, se eu pudesse, ano passado, meu marido é muito esperto, ele sempre vai me buscar, né? Ano passado eu fui de carro, aí ele foi de avião e me trouxe de carro, porque ele sabe que senão é capaz de eu ficar. Sim. Né? Eu volto arrasada, e esse ano também voltando de Salvaterra, ele fez a mesma coisa, foi me buscar em Salvaterra, e aí eu voltei, mas eu se deixar, eu vou e fico. Se apaixona ali com as crianças. Eu fico. E aí, depois que você fez o primeiro livro, você já criou no primeiro livro, Nana Experience? Foi com o primeiro livro. E aí, você resolveu lançar o segundo livro? Já estava previsto que seria uma trilogia? Já estava previsto, porque aí a gente ainda estava lá, né, vendo o que ia fazer. Vamos ver só o primeiro livro? Vamos. A gente vai para o segundo livro. É esse aqui, Giovanna Hart, chamado de Lani Wai. Então, o primeiro dele foi lançado com a capa colorida e tal, mas as ilustrações dentro eram preto e branco, porque é muito mais caro no Brasil, né? Só que aí ela foi traduzida para o inglês, ela existe já em inglês. Nossa, que legal. E lá, para eu fazer colorido ou preto e branco, era o mesmo valor. Aí eu falei, não, então é colorido, né? Aí quando eu fiz colorido lá, eu falei, posso ficar com colorido lá e preto e branco aqui. E aí acabou nascendo esse aqui, ó. As ilustrações são a coisa mais linda. E quem fez as ilustrações? As ilustrações são da Abigail Valentini, ela mora em Maringá. E ela estava nesse grupo desde o início também, né? O grupo que queria fazer um game. Sim. Por que que nasceu? Por que que nasceu aqui? Lani Wai. O que é Lani Wai? Lani Wai é um jardim. Todos os nomes aqui, eles têm um significado, né? Lani Wai significa paraíso de águas frescas. Então é um jardim perfeito. E aí é o lugar onde ela fica conhecendo aqui, ó. Aqui são os 4 rios que saem de Lani Wai. É o Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E aí a história toda é que Lani Wai está se desfazendo, né? E ela ficou conhecendo Tsequeno, que é o criador de tudo ali, é um grande pai. Ela fica conhecendo ele aqui e aí ela quer ficar aqui para sempre. Só que esse lugar está se desfazendo. Então, se ela quiser ir para onde ele mora em Pure City. Ela tem que escolher um rio desse para pular a cachoeira. E aí ela vai seguir pelo rio até Pure City. E é um formato de game. Para ela chegar, ela tem que ir vencendo missões, vencendo desafios. E ela vai ganhando equipamento e tal. Por quê? Porque isso um dia deve virar um game. Por que não virou um game? Eu quero saber tudo desse game. Não, porque não virou é fácil de saber. É porque a gente não tinha dinheiro. Aí tá ela descobrindo. Isso é fácil de resolver. Eu só preciso vender os livros. Né? Aí ela tem um guia que acompanha ela. Esse aqui é o Mika, né? Aqui é a hora que ela descobre quem é o Mika. E aí a história vai se desenvolvendo. Desde o início era uma trilogia, porque a gente quer o quê? Falar sobre bons valores. Né? Então a gente pensou no trio fé, esperança e amor. Então nesse livro ela precisa adquirir uma habilidade. Nessa fase do game aqui. Ela precisa aprender a ter fé. Né? Então cada missão que ela completa, ela vai adquirindo um pouquinho mais. Então, são 4 missões. Então, no final, vai aumentando a fé. No final, ela alcançou 100% da habilidade. Né? E aí ela vai ganhando equipamento. Ela tem skate voador, ela tem bicicleta. A bicicleta ela põe no chão, tamanho normal. Ela pega, vira broche. Então, nada é simples com Giovanna. Mas né? esse jogo, ele é tipo um game eletrônico que vocês querem É o que criar? a gente quer fazer. É o que a gente quer fazer. Né? E aí o livro surgiu justamente quando a gente teve uma reunião com um desenvolvedor de games. E aí quando ele falou, olha, um game assim, do jeito que vocês estão pensando em fazer, ele é por baixo de 2 milhões de reais. Aí a gente falou, que legal! Aquela cara assim, aquela risada nervosa. Mas aí ele continuou falando e tal. Ele falou, mas vocês de qualquer maneira, vocês precisam de um roteiro, vocês precisam... Né, criar a história. E ele foi falando e a ideia veio vindo na minha cabeça. De tudo que a gente já tinha conversado ali, né, antes de conversar com esse cara e tal. E ele falando. Aí quando ele acabou, saiu da reunião, a gente continuou a reunião, aí meu primo assim,
bom, então vamos fazer o seguinte, acho que a gente pode procurar um roteirista. Eu falei, não, eu vou mandar para vocês um esboço que eu fiz aqui. Se vocês quiserem, eu posso escrever. Sim. E ali nasceu Giovanna Hart. O primeiro livro, o segundo livro, eu fiz já Isso não só um game, mas também talvez um filme, né? Clarice? Olha, daqui pode sair de tudo. Aí a gente pode conversar também, que é uma coisa que a gente faz também, as produções. Ela já tem a trilha sonora dela. Nossa, né? Que coisa maravilhosa. Que foi, inclusive, muito legal, porque eu quis desenvolver para levar para o Sul. No Sul mesmo eu quase não usei. Foi tudo muito rápido. Sim. Em 2 meses eu botei tudo funcionando, né? Então não deu muito tempo. Mas o compositor, ele é de Belém. Ele é do Instituto... Nossa, você foi catando da Fundação Carlos. Não, né? assim, eu não, foi Deus, né? Eu ia conversando com o pessoal quando eu estava montando o Nana Experience, aí a pessoa falava assim, como é que você chegou em mim? Eu falava, peraí. Aí eu tinha que ir no meu WhatsApp e ver quem tinha me dado o telefone dele, quem tinha me dado o telefone da pessoa que me deu o telefone, porque eu fui chegando nas pessoas assim. Foi surgindo. Foi surgindo. Foi tipo um game. Foi tipo um game. Foi um game maluco. E aí, quem me colocou em contato com, né, foi uma parceria, essa composição foi uma parceria entre o Atilano Muradas, não sei se você sabe quem ele é um compositor cristão já bem conhecido, com perdão, Atilano, bem antigo aqui no Brasil, e aí ele compôs em parceria com o Robenari, que é lá de Belém. E aí, esse ano, eu fui morar em Belém uns meses. É mesmo? Me encontrei com o Robenari para conversar com o Robenari, conhecer o Robenari, sair de lá com uma orquestra para levar para Salvaterra para o Nana Experience. Nossa, que legal! E aí, Salvaterra nunca tinha visto uma orquestra ao vivo. Gente, que coisa, que experiência! Pois é, e aí o Robenari ainda me colocou em contato com a Ana Unger, que é uma coreógrafa renomada. A Ana Unger olhou e falou assim, gente, isso aqui é um espetáculo pronto, ela falou. E aí ela mandou também um corpo de baile dela, eram 4 bailarinos, e Salvaterra viu uma orquestra e um corpo de baile contando a história da Giovanna como encerramento do Nana Experience. Nossa, que coisa linda. Então, assim, são coisas que vão surgindo, então não tem limite. Isso ainda foi no 1, então? Foi no 1. Foi no 1. E agora eu estou em processo de me desligar do 1 e me aproximar do 2. Assim, no dia do lançamento, eu falei assim, gente, eu nem sei falar do segundo livro, porque o primeiro, assim, eu já estou tão dentro dele. Repleta dele. Né? Que eu olhei para você e falei, gente, como é que... Quase que eu lancei, eles só lançaram. Toma aí, gente. E aí vocês me dizem o que vocês acharam. Porque agora eu preciso do trabalho de familiarização com esse também, né? Assim, eu gostei muito dele. Como história, eu gosto mais dele, né? Vamos ver o que os leitores vão achar, né? O que eu gosto... Agora, então, me apresenta esse segundo livro, né? Como foi que você... como foi essa história, né? O que ela traz de novo em relação ao primeiro? Ela me traz um grande desafio, que nem eu falei, a criança ela sempre tem esperança. Sempre tinha. Né? Então, esse aqui, o desafio dele é ensinar a criança a ter esperança. E aí, como é que você trabalha esperança para a criança, sabe? Eu falo assim, gente, mas a esperança ela está muito ligada à fé, né? Porque a fé é a certeza das coisas que você espera e não vê, né? Então, por isso que tem essa ordem lógica, ela tem que ter fé para que então ela tenha esperança. E a esperança dela hoje é o quê? É chegar a Pure City. Então, acontecem algumas coisas, por exemplo, nesse aqui, o rio que ela escolhe para viajar é o Pison, que é cheio de ouro e pedras preciosas. Ele brilha como um rio de glitter, né? Nesse aqui, o sol não brilha. Então o rio também não brilha. É escuro, porque ela tem que lembrar que atrás das nuvens o sol continua brilhando. Então, assim, tudo é ensinando a ela que se a coisa tá ruim agora, o sol continua brilhando atrás das nuvens, né? Então ela começa o livro com dias de férias, porque aqui ela ganha uns dias de férias, e aí o livro acaba
Acabou ela a escolhendo, né? E aí aqui ela vai tirar as férias. E na verdade, como nada com Giovanna é simples, ela vai tirar férias em Nanaland, que é a terra da Nana. Só que ela vai criar essa terra. Então ela vai para um laboratório que não é o laboratório de Tsequinha, é o laboratório dela. E ela cria a terra dela do jeito que ela quer. Chama todo mundo que ela quer para passar os dias lá com ela. E ela vive ali 15 dias de férias, né? E aí depois ela tem que deixar Nanaland para trás e continuar a jornada no do game. E esse laboratório, o que é o laboratório? O laboratório, tanto o dela quanto o de Tsequena ela vai conhecer no final. E esse laboratório é o seguinte, ele tem uma máquina, o centro dele é uma máquina de ideias. Você senta ali, coloca um capacete, qualquer coisa que você pensar, vai pelo cano e sai numa máquina. É tipo um IA. É tipo um IA, só que da Giovanna. E aí, no laboratório, ela tem, assim, sessões, assim, cheiros, cores, sensações, humores, né? E aí ela vai temperando essas coisas com o que ela quer. Então, ela vai criando um lago no meio, ela tem uma floresta, ela tem castelos, ela tem uma ciclovia aérea, ela viaja. Ela escolhe os animais que ela quer que estejam lá e tudo isso ela vai temperando como ela quer que seja. Então isso eu já consigo até imaginar no game, né? Ela escolhendo as armas, os animais. Exatamente. Né? E aí foi o que eu trouxe no lançamento. A gente, lá no Mercado do Café, eles têm um mezanino, e nesse mezanino eu montei um laboratório. Então a criança subia no elevadorzinho que tem lá, com o capacetinho, pensando o que ela queria, e lá em cima ela tinha um monte de materiais para ela fazer o que ela quisesse, né? Então a Giovanna não acredita que ela é criativa. Então para ela é um desafio, né? Tudo que ela lembra é a avó falando que a mãe dela é muito inventadeira, mas ela não. Ela não puxou a mãe. Isso tem muita relação com o que a gente tem de pronto hoje, né? Os jovens, as crianças que não têm, digamos assim, não tem mais aqueles momentos de sentar, de não ter o que fazer, de começar a fazer o que você fazia, né? De desenhar, de pintar. E que, assim, rapidinho vão lá para os vídeos curtos. Estamos matando nossos neurônios. Às vezes eu vejo a pessoa ali e falo, gente, eu tô vendo os neurônios morrendo. Olha lá, ó, foi mais um, caiu mais um. E aqui é onde você ressuscita os neurônios, né? Eu gosto muito de livro, eu leio muito. Minha mãe lia que nem uma doida e eu herdei isso dela. Porque o livro, ele não está pronto, ele te dá a ideia, mas você tem que trabalhar ela na sua cabeça, né? Por mais que eu tenha aqui a ilustração da Giovanna, como é a voz dela? Como é o olhar dela? Né? Como é a voz de Tsequeno? Como é a voz de Micá? Como é a voz da jabuticaba? Né? Então, você tem muito espaço para criar. Eu acho que esse é o grande barato do livro. É você ter espaço. Não, né? E quando a gente lê um livro e depois esse livro às vezes se transforma num filme, alguma coisa, normalmente a gente fica com aquela sensação, né, que o livro é muito melhor, porque você que colocou tudo isso que você falou, a voz, né, você imaginou o cenário e tudo, e o filme é incapaz de reproduzir. O filme vai reproduzir o que uma pessoa, provavelmente eu, pensei. Mas cada pessoa ouve de um jeito. Cada pessoa vê de um jeito, cada pessoa imagina de um jeito. Né? E o sentido, né, de acordo com o nosso contexto e tal, vai mudar, né? Exatamente. Isso eu vejo muito, assim, vou ver ainda com o segundo livro, mas assim, no primeiro livro, dependendo do lugar que eu estava, era uma coisa que chamava a atenção. Por exemplo, quando eu estava em Foz do Iguaçu, a cachoeira fazia todo sentido. Porque eu estava ali do lado das cataratas, Então as cataratas influenciaram as cachoeiras? De certo modo sim, porque eu já conhecia, né? Mas assim, quando eu cheguei lá, eu falei, olha aqui, cada lugar que eu vou, eu vejo que o livro abrange alguma coisa, sabe? Assim, ele faz sentido. É impressionante isso, assim, como que em cada lugar... Mas é aquela coisa, na hora que eu fizer um filme, eu não sei se cada um vai se achar ali dentro, ou se aquilo ali vai ficar com a minha cara aqui, como é que é? Né? Então eu acho que o livro ele é legal porque cada um
constrói se acha em um lugar, né? Sim. Agora eu queria saber, assim, como foi que esse livro foi traduzido para o inglês e como que ele está caminhando aí para o mundo, né? Menina, eu nem lembro o que foi que deu na minha cabeça, que eu falei, eu vou traduzir. E aí eu descobri que era muito mais fácil fazer a publicação lá do que aqui, muito mais barata, inclusive, né? Então, a Meida, que era desse grupo inicial também, aí a gente conversou, tal, ela fez a tradução, aí depois eu peguei, adaptei, né, para ficar bem Giovanna, e publiquei. Ele tá na Amazon americana. Nossa. Aí ano passado foi legal demais. Tá fazendo um ano agora. O livro foi exposto na Convenção Nacional de Professores. Lá em Boston. Aí eu fui. Claro, eu não vou perder essa nem a pau. Mas assim... Você já levou o Nano Experience para lá? Não. É assim... Você consegue? Eu fiz, assim? Consigo. Lá talvez seja até mais fácil, na verdade. Mas assim, tudo tem seu tempo. Então, eu fiz essa tradução, tal, mas ainda não chegou o tempo de eu focar nisso. Tá lá. Tá plantadinho lá, daqui a pouco eu vou regar. Porque eu tô vendo que aqui seguiu mais fluido, né? Então, eu tô seguindo aqui na... Tem que ter foco, né? Tem que ter foco, não dá, eu não tenho perna para tudo, né? Então, tá lá, tá plantadinho. Né? No devido tempo dará o seu fruto, tá lá. Sim. Né? Aí o livro, ele é um kit, que tem um outro livro de atividades também. Como é que funciona? Pois é, vai dando filhote, né? Aí esse ano, quando eu tava indo pro Marajó, aí eu falei, gente, eu preciso levantar recurso. Aí uma amiga minha falou assim, você já pensou em fazer um Bobbie Goods da Giovanna? Acabei de pensar. Pensei nesse minuto. Aí eu fiz o Bobbie Goods do livro 1. Que ficou a coisa mais fofa. E as artes também tem as ilustrações. Aí eu me baseei nessas aqui, só que aí no estilo Bobbie Goods. Né? Então são as mesmas ilustrações, só que aqui para colorir. Colorir, colar, pintar, fazer o que você quiser. Inclusive as folhas são destacáveis, que depois se você quiser dar para alguém, a criança quiser fazer um quadrinho. Né? Que legal. E aí então eu vendi esses aqui para levantar recurso para ir para o Marajó. E aí, quando eu mandei esse outro para a editora, eu falei, então já vou fazer logo o 2, né? E aí, como tudo que a gente vai fazendo, o 2 ficou muito melhor, eu vou refazer o 1. Porque aí eu já coloquei uma legendinha embaixo, aí eu já comecei a viajar. Já deu uma caprichada. Então... Então, quanto tempo demorou entre a primeira edição, né, do Giovanna e esse segundo, né, da trilogia? E quando vai vir a terceira, né? Que o pessoal vai ficar maluco. Pois já... O primeiro, a primeira edição dele foi em abril de 2022, né? Aí a colorida veio em julho de 2024. E aí eu já tinha escrito o 2, mas aí eu resolvi fazer esse aqui colorido primeiro e depois voltar para o 2. E o terceiro eu já estou escrevendo. Agora... eles têm vida própria, então não posso dizer assim, não, aqui 2, 3 meses. Esse aqui eu sentei e escrevi assim, né? E eu não sei nem como, porque foi bem na época que eu estava trabalhando lá na secretaria. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, às vezes até mais. E eu não sei como é que esse livro foi escrito. Realmente, um dia, quando saiu o colorido, eu encontrei com o meu ex-chefe lá, né? Aí eu mostrei para ele, aí ele abriu, olhou. Você escreveu isso aqui quando a gente estava trabalhando lá? Eu falei, foi ele. Que hora, mulher? Eu falei, boa pergunta também, não sei não. Porque não era. E esse aqui eu já escrevi num passo mais tranquilo e tal. E o terceiro, o valor, né, a habilidade que ela tem que desenvolver é o amor. E quando a gente pensa, a gente acha que é o mais fácil de escrever e não é. Porque o amor, ele não é essa coisa superficial. Então, assim, o que eu quero que a criança entenda de amor? O que eu quero que a Giovanna entenda de amor? Que missões ela tem que cumprir? Então, a esperança não é fácil, o amor muito menos. E o amor, né, é uma coisa que você falou assim, né, que eu não quero que seja uma coisa superficial.
Porque no fundo a gente vê que o amor parece que cada vez mais está superficial, mais né? frio, Frio, né? e Aquele amor, eu te amo pela rede social, minha amiga, meu isso, meu aquilo, minha mas melhor, e você minha melhor amiga, e daqui a e pouco... você tá completamente sozinho no mundo, né? Então, o que é que eu quero trazer com relação ao amor, né? Fora que é onde ela vai ou não vai chegar em Pure City, né? Então é aquele livro mais... tem que ser muito bem trabalhado. Eu deixo algumas questões que eu tenho que agora fechar no terceiro livro, né? Algumas perguntas, algumas coisas. Então... Mas depois que terminasse o terceiro livro, acabou? Não, aí vem Gabriel. Gabriel também. Gabriel vai entrar no estrelato. Aí vem Gabriel. Gabriel é uma figura. Ele já aparece aqui no primeiro. Aparece e Giovanna aparece um pouco lá com o Gabriel também, porque o pessoal vai ficar morrendo de saudade. Vai, né? Porque quando eles vão para esse outro universo, chama Hokukai. E também tem um significado que só no final vocês vão saber. E lá o tempo não é linear. Então, apesar dela convidar ele para entrar no game, ele aparece em alguns lugares antes dela. Quando ela chega, ele já passou. Aí você, mas eu acabei de convidar! Né? Porque o tempo não é linear. Então, da mesma maneira, quando ele estiver ele vai encontrar com ela. Que legal. Nossa, então... como é que você assim consegue fazer essa construção, trazer... eu tenho que ir anotando tudo. Eu tenho o caderno lá da Giovanna. Então, toda vez que eu ponho uma coisa que depois eu tenho que resolver ou que... Aí eu já vou deixando lá. Tem um quadro de pendências? Eu tenho um quadro de pendências a resolver. É exatamente isso, o quadro de pendências. Eu lembro que eu assisti uma vez uma série, acho que muita gente assistiu Lost. E aí Lost, ele deixava um monte de coisas desamarradas, mas eles não conseguiram no final, né? Eles perderam. Eles se perderam. Perderam o quadro de... Deve ter queimado, molhou. Alguma coisa. Pra mim, quem melhor faz isso é a Marvel. Que eles pegam no filme lá, o 10º filme, eles resolvem o negócio do primeiro filme. Achei que eles tinham esquecido. Você tem que ficar para ver os créditos, né? Que às vezes tá lá nos créditos no final. Eu acho tem uma pendênciazinha ali resolvendo, né? Pois é, mas Giovanna, ela vai se desdobrando. E assim, e são coisas que às vezes elas são intencionais. E às vezes elas são intencionais, mas acabam acontecendo de uma maneira diferente. Por exemplo, eu desenvolvi, logo que eu lancei o livro, ainda o preto e branco, eu falei assim, a Giovanna, ela precisa ter um cheiro, uma identidade olfativa, porque eu amo entrar numa loja que tem, aquela loja tem o cheiro dela. Falei, Giovanna tem que ter o cheiro dela. Aí eu fui atrás de uma amiga, e a irmã dela trabalha com marketing olfativo e tal. Aí eu fui atrás, descobri como que fazia e tal. Aí passamos pelo processo de desenvolver o cheirinho da Giovanna, né? E eu falava para ela assim, eu preciso que tenha cheiro de vida. Tem que ter cheiro de vida, cheiro de vida. E esse negócio de cheiro de vida, né, foi o tom do cheirinho da Giovanna. E aí, quando aconteceu a enchente no Rio Grande do Sul, eu ouvi as pessoas falando do cheiro de morte. Nossa! Aí eu falei, eu preciso levar o cheiro de vida. Mas assim, quando eu falava cheiro de vida lá atrás, eu nunca podia imaginar que numa circunstância dessa, né? E de fato, o cheirinho faz, assim... Faz parte da experiência. Toda a diferença. Né? Eu tenho um aromatizadorzinho, então o lugar onde eu vou contar a história fica com o cheiro da Giovanna ali, né? Então, aquilo ali já vai encantando, é o sensorial mesmo, né? E aí... Isso faz parte da arte-terapia? Faz parte, exatamente. A arte-terapia é todo esse conjunto de coisas, porque às vezes a gente acha que a arte-terapia, ela se reduz a um trabalho manual e tal, mas na verdade tudo é arte, né? A arte de escrever, a arte de criar o vídeo. Esse ano a gente usou os dioramas. Não sei se você conhece. Quando a menina me falou diorama, eu pensei que era dorama, né? Eu falei, mas o que a série coreana tem a ver com a Giovanna, né? Fiquei assim. Ela, não, diorama. Aí eu vi que são cenários 3D. Você pode montar em caixa de sapato, você pode fazer. E aí, o que essa menina fez lá no Rio Grande do Sul, que eu conheci ano passado? Ela é artistíssima também. Ela criou dioramas das ilustrações
E a partir desses dioramas, ela criou o vídeo que eu uso para contar a história. Então, e aí a gente tinha lá em Salvaterra todos os dioramas espalhados. Então eu tinha uma exposição de arte, eu tinha um vídeo cheio de arte, fumaça e bolha e cheiro, né? E a trilha sonora. Então, assim, eu gosto de usar todas as formas de arte possíveis. A arte-terapia começa na hora que eles botam o pezinho lá dentro. Todos os sentidos, extremamente sensorial, né? Porque a criança vive num... Então, ela precisa acalmar os sentidos dela, ela precisa, né? Assim, o aroma é uma coisa impressionante o poder que tem. E hoje a gente está com o cheirinho da Giovana aqui eu trouxe esse para você. Eu fiz agora para o lançamento. Cheiro de vida. Cheirinho de vida. Vocês não podem sentir, mas se vocês comprarem, né? Eu fiz para o lançamento. Maravilhoso. Eu fiz a vela com essa essência. Ficou uma delícia também. Que delícia. Nossa, tem o desenho aqui também. Tem. Ai, que lindo. Obrigada. Vou deixar aqui, ó, pra gente sempre ter o cheirinho. Precisar de um cheirinho de vida. Cheirinho de vida aqui dentro da Esplanada Comunicação. E eu falo para as crianças, eu falo, se você tiver... Porque a Giovana, no início, ela sente um cheiro. Os cheiros lembram ela muita coisa e tal. E Laniuai tem cheiro de vida. Daí é que vem o cheiro de vida, né? Agora eu queria que você lesse um trechinho do primeiro livro e um trechinho do segundo livro para deixar nossos... O sol já ia se pôr. O coração começou a bater forte na expectativa de que algo ia acontecer. Mas enquanto esperava, seu coração também ficou pesado. Não quero ir embora daqui. Esse lugar é perfeito. Estou com medo das cachoeiras e nem quero pensar naquele quarto. Por que Laniuai vai desaparecer? O que vai acontecer? Giovana estava se sentindo bem estranha. Não era medo, era uma tristeza, uma saudade do que não ia viver ali. Como se estivesse sendo arrancada de um lugar de onde nunca deveria sair. Deu vontade de chorar. A luz agora estava intensamente dourada, quase dava para tocar na cor. Canoa soprava suave, o ai continuava rindo e as borboletas não paravam. Os pássaros cantavam, as folhas balançavam, tudo tinha um ritmo, uma vibração, um som que ela não sabia nem descrever. Era a música mais linda do mundo e parecia tocar dentro dela. Ela não tinha certeza, mas parecia um cachorro latindo, um gato miando, vários animais emitindo seus sons. Laniuai inteira estava em festa. E a maior festa que ela já tinha visto. Certamente o momento mais mágico do universo. Alguém estava chegando e ela podia sentir. Aquele som de alegria ia aumentando como se fosse uma procissão ou um desfile vindo em sua direção, seguindo esse alguém. O coração ia acelerando à medida que o som ia se aproximando. Nana olhava em volta sem saber direito por qual caminho estava vindo. A luz dourada havia tomado tudo. Por onde olhava, só enxergava aquela luz intensa e doce. E o som se aproximava. Giovana conseguiu perceber de que lado vinha a música. Ficou lá, de olhos arregalados e coração pulando, esperando para saber quem ia chegar. Na verdade, Nana já sabia quem era. Quer dizer, sua cabeça não sabia quem era, mas existia uma parte dentro dela que sabia muito bem. Era como se de dentro da sua barriga saísse algo que estava ligado a quem estava chegando. Uma coisa muito louca, mas era exatamente assim. Nossa, já quero saber quem que estava chegando. Do último, tem um trechinho. Ai, desse último. Do laboratório. Eu vou lá no final dele, que é porque ela começa no laboratório dela e termina no laboratório dele. Eu vou lá no laboratório dele. Depois de um tempo, voltou a olhar para o laboratório e viu Tsequeno. E ele estava claramente se divertindo muito. Estava criando um peixe todo esquisito e ia falando. Agora quero ver. Quando eles acharam que já tinham descoberto e estudado todas as espécies, vão ter uma surpresa. Vai lá, meu peixinho querido, deixe meus filhos maluquinhos. Diga que mandei um abraço. Giovana morreu de rir e Tsequeno olhou para cima. Deu uma piscadela, um sorriso e voltou a criar. A menina e o descendente ficaram ali muito tempo admirando a criação. Tsé pensou e a máquina trouxe a imagem de um menino magrelo, um pouquinho dentuço e de olhos muito alegres. Pegando uma bolsinha, colocou a imagem lá dentro.
Tirou o capacete e foi andando pelos corredores. Pegou um sistema de irrigação, uma cor de pele, várias outras coisas que ia adicionando dentro da bolsinha, como se coloca sal na comida. Quando terminou, incluiu uma coroa, água, soprou e fechou bem a bolsinha. Colou uma etiqueta e colocou numa caixinha de correio. Confesso que quando você me falou que Tsequeno criava as pessoas num laboratório, na minha cabeça via ele misturando umas coisas, apertando uns parafusos e criando um monte de coisas iguais, como robôs. Mas agora, olhando, estou maravilhada de ver como ele cria cada um de um jeito. Coloca coisas diferentes, coloca água na represa e depois sopra. Por que ele sopra as bolsinhas? Aquele é o sopro de vida. É onde ele transfere a vida para cada pessoa. É com esse sopro que as coisas que estão lá dentro se organizam e se tornam uma pessoa. Foi assim com você e é assim com todo mundo. Que lindo! Clarice, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Maravilhoso conhecer um pouco melhor a Giovana, quero conhecer ainda muito mais. E eu queria que você desse assim, os seus contatos e falasse para quem quiser contratar a experiência, né, da Nano Experience, ou quem quiser adquirir o livro também. Como que as pessoas fazem para adquirir tudo isso? A Giovana tem as redes sociais dela, né? Ela tem TikTok, ela tem Instagram. É Giovana com 2 N's, Hart, sem o E, né? H-A-R-T, oficial. E ela tem YouTube, ela tem Pinterest, ela faz um sucesso no Pinterest, eu acho. E, assim, o Nano Experience, eu faço uma vez por ano. E eu ainda não decidi 2026 onde vai ser. É sempre no segundo semestre. E aí é sempre como é que eu faço o Nano Experience? Aí eu vou fazer contato com a Secretaria de Educação e as pessoas que quiserem, elas podem ajudar doando, né? Por exemplo, a gente tem também os dedoches da Giovana, que eu só uso no Nano Experience. Então tem gente do Brasil todo que faz os dedoches e me manda, eu levo, entrego, eles fazem um sucesso absurdo, né? Então, a pessoa quiser fazer, eu mando a receita. Se quiser também fazer para ter, não tem problema nenhum, né? Então, quando chega a época do Nano Experience, aí eu começo a falar, me ajuda, me ajuda. Mas assim, eu vou a escolas, eu tenho projetos literários também, né? Eu faço contação de história de várias maneiras diferentes. Então, não precisa ser o Nano Experience, né? Pode ser qualquer evento de contação de história, de, sei lá, feira de livro, o que quiser. E tem as minhas redes sociais também, que é Clasiller, né? Também estou disponível. O livro tem pela Amazon, né? Na Amazon é sem autógrafo. Se quiser com autógrafo, tem na bio da Giovana Hart, tem. Né? Então, e aí assim, uma coisa que a Giovana ela é muito feita à mão. Tudo é feito à mão. Sim. Então, a vela, eu que fiz a vela. Então, isso tem que ser em contato comigo, porque na Amazon não tem como, né? Então, se você quiser essa Giovana artesanal, aí tem que ser pelas redes sociais dela. Pelo da Giovana ou pelo meu seu. Também. E também no seu se encontra a Giovana. O meu é Giovana sou eu, e por aí a gente vai. Clarice, obrigada, viu? Que prazer receber você aqui. Muito eu bom. Que agradeço. Foi muito bom mesmo. E hoje nós tivemos a honra de receber aqui na Esplanada Comunicação a Clarice Ziller, que trouxe aqui para lançar o livro, a segunda edição do livro, para lançar a segunda edição aqui do livro, né, da Giovana Hart, Laboratório de Tsequeno. E também trouxe aqui para nos mostrar a primeira edição do livro, O Chamado de Laneway, da Giovana Hart também. E em breve a gente vai ter o lançamento da terceira edição, que eu espero ter a honra de receber aqui também. Estou muito feliz de trazer. Na Esplanada Comunicação. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Clarice.